pontos de vantagem sobre o Grêmio já é uma distância difícil de ser superada. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Porque o Palmeiras é o time a ser batido nesse momento do futebol brasileiro? Vê se vocês concordam com os nossos pontos. É o único elenco que tem 2 times fortes. Tem 2 times. O Palmeiras pode montar 2 times diferentes, ele compete. Sim. Já mostrou isso no ano passado. Compete. Né? Comigo o quê? Calma, vamos lá, ponto a ponto, direção. Vamos ponto a ponto, calma. Vem pra cá, vem aqui pro estúdio. Não entendi ponto essa compete. Oi? Comigo? Ah, eu parei por causa disso lá. Fiz o cara parar lá a máquina pra ouvir essa piada infame. Fui eu. Ele que fez, só repetir. Tá bom. Tá, o único elenco com 2 times fortes. Competem os 2. Próximo item. Justamente por ter 2 times fortes, olha só, tem pouca diferença. Para mim, isso determina as conquistas de pontos corridos. Há pouca diferença entre titulares e reservas. Você tira um titular do Palmeiras, põe um jogador que não é, nesse momento, entre os 11, e a diferença é mínima. Eu acho que isso define times que ganham pontos corridos. Você não acha? Vantagem muito grande. Muito grande. Quer dizer nada, mas vantagem muito grande. Todo mundo vai ter desfalque. Aumenta as chances. Aumenta muito a chance. Outra coisa que também... Olha os nomes que a gente pôs ali, ó. Ah, o Bruno não pode jogar o Bruno Henrique. Tá bom, o Moisés joga. Sim. Não pode jogar o Everton. Beleza, o Praz joga. Ainda tem o Jailson. Não pode jogar o Vitor Luiz ou o Diogo Barbosa. Tranquilo, você tem ali os zagueiros, lateral direito. Ah, Dudu, o melhor do time não joga. Beleza, você tem a opção ali. Zé Rafael. Então, vamos para uma pergunta aqui. Sim. Viajando? Você tem praticamente 2 jogadores mesmo nivelados na posição. E se não pode estar no banco Filipão, quem senta? Paulo Turra. É mesmo nível? Não sei, não conheço ainda o trabalho do Paulo Turra. Preciso... Então, eu queria entrar nessa questão do treinador, que faz a diferença. Você tem um time como o Palmeiras tem, só que internamente, e isso é informação, a presença do Felipão faz toda a diferença. Porque o Felipão é um treinador multicampeão, o Felipão é um treinador que tem muita moral dentro do Palmeiras, porque conquistou tudo e ele é endeusado dentro do clube e merece pelas conquistas que teve, pelo profissional que é. E quando isso bate no jogador, o jogador de repente não está numa fase, não está legal, quero ficar, está se sentindo escanteado. Chega um cara como o Felipão e cobra, o cara fica sem defesa. O cara não tem argumento. O cara tem que jogar, tem que responder dentro do campo. Então, às vezes, quando você tem um treinador que tem esse tamanho, o jogador se coça. E a chegada do Felipão, agitando o vestiário dessa maneira, fez a total diferença. E nessa virada de ano, com as peças que o Palmeiras trouxe e com o aval do Felipão, o Palmeiras agora está dando resposta. O Palmeiras foi a melhor campanha da Libertadores, o Palmeiras, por circunstância, não chegou na final do Campeonato Paulista e agora lidera o Brasileirão. Eu acho que vale a questão... Tem mais pontos aqui para trazer, hein? Posso mostrar os outros pontos? Vamos seguir, então, outros pontos que explicam por que o Palmeiras é o time a ser batido. O Palmeiras, com o poder financeiro que tem, não vai perder jogador na janela, a menos que paguem a multa. O clube decidiu que não vai se desfazer de nenhum jogador importante na janela. Isso é um fato a ser considerado. Comum, na minha opinião, aos grandes elencos. Assim, acho que o Flamengo também não vai vender, Cruzeiro não vai vender, mas é um fato. O Palmeiras não vai perder elenco na janela. Sabe jogar pontos corridos, já mostrou no ano passado que conhece a competição. Vamos mandar? Aí, sabe jogar os pontos corridos, conhece a competição. Vamos esquecer o que parte da organizada fez em São Paulo e fora do Brasil, vaiando, agredindo o ônibus do time. Aquilo foi ato político. A patrocinadora, ela fez um grande investimento na escola de samba e a ala da organizada, que não é escola de samba, queria a grana também. A grana não foi dada e os caras vandalizaram o ônibus. A torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras... Esperaram o primeiro deslize. Esperaram o primeiro deslize do Palmeiras. Mas o torcedor... Não tem nada a ver. Aquele que vai no estádio... O sócio-torcedor, esse o cara tá fechado que investe, com o time. Avante lá... Compra as brigas do Palmeiras contra tudo e tudo. E não tá nem aí para quem pede que o Palmeiras, com o investimento que tem, jogue igual o Manchester City.
Ele olha para os 28 jogos de invencibilidade, para o título brasileiro, para a Copa do Brasil, para os 2 títulos brasileiros, para a Copa do Brasil recente, para o estádio cheio. O Palmeiras vive numa onda. E tá nem aí com o título estadual. E nem aí. Mas aí eu boto na conta da diretoria. Essa questão do aí você dá moral para meia dúzia de tonto, entendeu? Que vai lá jogar garrafa no ônibus. O duro que é futebol. O jogador não vê. Posso falar uma coisa? O jogador, e eu conversei com alguns jogadores, os jogadores do Palmeiras não viam o Paulistão como Paulistinha. E aí, de repente, quando você tem a direção, e principalmente o presidente que vai lá e briga com a federação e bate de frente, não vai em reunião e diminui o campeonato, a pressão vai toda para o jogador quando o jogador perde. Então, assim, teve uma diferença ali de pensamento. O estadual para o Corinthians dentro de casa. O dirigente tratou o Paulistão o presidente, Paulistinha, o presidente publicamente falou. Mas por que tratou assim? E o ano passado brigou? Não, o ano passado foi o episódio do Paulistinha que se arrastou por esse ano. O Palmeiras ano passado perdeu a linha. O Palmeiras saiu do prumo, perdeu a linha pelas circunstâncias, ser derrotado em casa pelo seu maior rival, da maneira que foi, com o clube indignado, achando que teve interferência externa, com as declarações lamentáveis e posturas lamentáveis depois do título. O Palmeiras perdeu a linha e se implodiu no ano passado. Esse ano foi outra história. Campeão brasileiro. Esse ano foi outra história. Esse ano o Palmeiras cai para o São Paulo nos pênaltis e o Filipão bate no peito e fala: vou treinar com esse time aqui, a gente vai entrar voando no Brasileiro, coisa que o Palmeiras fez. Sim. Entrou voando no Brasileiro. Ficou em primeiro na Libertadores. Foi muito diferente em relação ao ano passado. Primeiro geral. Seguindo aqui, porque o Palmeiras é o time a ser batido. É um time que vence os grandes jogos, ele vai em Belo Horizonte, ganha do Galo, que era o líder, recebe o Santos, massacra o Santos. Então é um time que se prepara para os grandes jogos muito bem, prioriza os grandes jogos. E acho que pontos corridos tem muito disso também. Você identificar quais são os jogos chaves, ir lá e ganhar do seu rival, na casa do rival, isso é muito importante psicologicamente até. Mas regularidade, o Palmeiras pode não ter um futebol que a gente ache brilhante, mas é um time de muita regularidade nas mãos do Filipão. O que eu acho importante é a gente não ache brilhante, a gente crítica. Claro. Porque o torcedor do Palmeiras não está nem aí para o que a gente fala. Ele está feliz da vida ganhando títulos e jogos. Agora, a nossa crítica, a gente achava que o time podia jogar um pouco mais, mas dentro daquilo a que se propõe o Filipão fazer, ele é nota 10, super competente. Mas é isso, super, o time do Palmeiras é isso aí, o Filipão é isso aí. Se o Palmeiras é um time irregular, pesa a seu favor também que os rivais são irregulares. Cruzeiro, Grêmio, aquela questão Atlético. Que eu tava falando. Essa é a história do nosso futebol. Então assim, por isso que... são só 5 rodadas. São. Mas se os rivais do Palmeiras não abrirem o olho, daqui a pouco vai ficar inalcançável o Palmeiras. Os 11 pontos para o Grêmio, para mim, já é uma... Eu não acredito que o Grêmio vai tirar 11 pontos para o Palmeiras. Olha, o Grêmio perdeu um campeonato para o São Paulo, perdendo 11 pontos. Sim, eu não acredito. Não consigo ver o Palmeiras oscilando a tal ponto. Agora, o futebol brasileiro é tão maluco que às vezes você perde uma Copa do Brasil para um rival, perde um jogo de Libertadores para o rival. E entra em parafuso. E entra em parafuso. Fora isso, eu não consigo ver o Palmeiras entrando numa decadência técnica como a do São Paulo no ano passado. Tem clube no Brasil que entra em parafuso ganhando. Exato. É tão maluco, não precisa perder para o rival. O palmeirense, é claro que ficou doído de perder em casa a semifinal para o São Paulo e ano passado perdeu o título em casa para o Corinthians. É porque é quando vale a vera mesmo um campeonato estadual em São Paulo e nos grandes clássicos aí pelo Brasil. Agora, ele sabe fazer conta, né? Ele olha para trás, ele vê que em 2014 o time quase caiu e de 2015 para cá... É só levantando taça. Se ele não ganhou tudo, é porque às vezes é impossível, não dá para ganhar tudo, mas ele ganhou muito. Então, ele estava de barriga cheia e está satisfeito com a onda positiva. E os próprios jogadores, quando você questiona ali, né? Não na entrevista, mas naquele bate-papo, assim, quando a gente fala, a gente critica muito o Palmeiras, porque o Palmeiras às vezes não faz grandes jogos, como por exemplo contra o San Lorenzo, última rodada. Coisa do Filipão, né? Coisa do Filipão. E aí a resposta que eu tive, mas o futebol do Filipão é esse. Às vezes não vai ter espetáculo, mas é muito eficiente. E assim, o jogador estava me falando o seguinte, eu prefiro jogar feio o campeonato inteiro e ficar com o braço cansado de levantar taça. Esse é o pensamento do Palmeiras. Não precisa jogar feio para ser campeão. Não, mas é o pensamento do jogador. O Palmeiras corre menos riscos que os rivais. Esse pensamento muito simples, muito miúdo. Porque quando você consegue ganhar a taça, ganhei.
E quando não consegue, isso não é E o explicação. Palmeiras não jogou não. feio, gente. O E Palmeiras por que jogou que feio não no ano levantou? passado. Por que que não Exato. levantou taça Esse pensamento do não estadual? dá. Esse pensamento não dá. Jogou feio, não levantou taça. E André, agora? Como é que você chama o futebol? Não levantou. Não chegou aquático. na final. Não, futebol bundão, né? No Brasil a gente tem um futebol bundão. Então, Faz um gol e vai todo mundo atrás. No Brasil, não é nenhum time assim específico. No Brasil, nosso futebol é um futebol É que bundão. o Filipão sempre foi um cara muito sólido para competir e nem sempre, na maioria, ele nunca foi comparado ao Tele Santana em estilo de jogo, ao Guardiola, para falar o cara da moda. Agora, ele entrega o que se espera dele. Então, eu acho errado a gente cobrar dele Claro. o que ele nunca foi. Não, a gente quer diversidade. Nós estamos cobrando. A gente quer diversidade. A gente quer estilos diferentes se confrontando. Nós não estamos diversidade. cobrando, tanto que diz, ele entrega aquilo que ele sabe fazer. E melhor fazer isso. Tu sabe fazer isso, vai no teu melhor, que te dá mais resultados. Eu sou discordo quando está dizendo esse tipo de comentário, eu prefiro jogar feio, levantar taça, caçar braço. Quando ganha, e quando perde, acontece. Isso estou dizendo, Filipão tem seu estilo, Filipão tem a sua importância, e ele aqui o que propõe consegue a mais aplicar. O que ele se propõe a fazer, o que a gente mais vê com os outros, tem muito mais oscilações do que com ele. Que ele propõe aqui um jogo difícil, jogo retranqueiro, jogo com muita marcação, muito forte, contra-ataque, bola lançada, jogo vertical e rápido. Ele propõe isso e consegue apresentar isso dentro das 4 linhas na maioria dos jogos que ele faz. E jogou muito contra o E o Santos, seu hein? comentário, senhor André Jogou? Hernan, o senhor deseduca as pessoas falando isso. Por quê? Eu prefiro jogar feio e ganhar. Não, eu tô trazendo Como se uma o Palmeiras informação, André. jogasse Não, feio no ano não é passado. uma opinião, Não é eu tô trazendo- informação. E contra Não, o tô Santos O trazendo- Palmeiras também. não jogou Não, feio no André, ano tô passado. trazendo Peraí, uma deixa eu informação falar. de um jogador. Quem jogou feio no passado foi o Corinthians, foi o Paulo, Fluminense. São Paulo no segundo turno. Em alguns momentos do segundo turno. O Palmeiras não jogou feio no ano passado. O Palmeiras foi eficiente no ano passado. O Felipão... É que a quando- gente agora olha, troca de passes, tem que trocar 470 passes. Sim, não pode trocar 190 como perfeito. o Palmeiras. A gente está com um modelo de O Palmeiras foi futebol. eficiente ano passado. Dá para ver beleza no contra-ataque. Dá para ver beleza no jogo objetivo. Por que para jogar bonito tem que tocar de lá, tocar? O Grêmio faz isso, é bonito. Quando encaixa é bonito, é o estilo do Grêmio. Agora, volto ao começo do programa. A gente vive num mundo polarizado. Ou é troca de passes, ou é futebol feio. Que porcaria é essa? Não dá para trocar poucos passes e jogar bem? Eu não Você acho tem que o o Dudu. Palmeiras jogou feio contra o Santos. Teve menos posse de Não, bola. amassou o Santos. Amassou o Santos. Amassou Foi o mortal Santos. quando chegou. É um estilo de jogo. eficiente, é diferente. Contra o São Lourenço jogou mal. É Tudo importante bem, não jogar diferente. o Santos fora. Porque o Santos apanhou do Palmeiras. A gente não pode amassar o quanto a gente se diverte vem do time do São Paulo ele jogar. Isso é uma outra discussão. Quer dizer, para elogiar um, gente, não precisa detonar o outro. Para você gostar de um, você não precisa achar o outro uma porcaria. Se a gente aprender a respeitar o que o Filipão se propõe a fazer e enxergar beleza no que ele propõe a fazer, porque ele também tem resultado. Beleza não, importância. Porque beleza podemos não enxergar, porque temos... É subjetivo. É subjetivo, isso. Mas o que você está dizendo é correto, Guga. Porque nós temos que ver os momentos. O futebol não é um momento. Não é 2, são vários momentos no futebol. Tem várias fases que você tem que fazer. Então, uma das fases que o Felipão não faz é construção do jogo bonito. Perfeito, mas faz quando defende bem. Quando ataca bem, tem contra-ataque bom, transição rápida, marcação após a bola, o contra-ataque, transição após recuperação, bola, após perda da bola, bola parada. Ele tem outros momentos importantes. Não tem aquele de fazer o jogo fluir, de girar para um lado ou para o outro, para envolver o adversário, triangulações, rota. Não. Eu defendo, marco, corro, pressiono, combato, pego, transição rápida, contra-ataque. Perfeito. Ele tem várias fases. Você tem o Davidson e o Felipe Melo. Você não vai cruzar a bola na área. Tem várias Pô, dá fases. tiro no Olha, pé. você tem o Gustavo lutar Gomes e o contra Luan. o lógico. A equipe do Seleção E acabou alguma de tomar time- uma decisão. Toda vez que alguém vier com esse papo de que é melhor jogar feio e levantar taça, a gente vai evocar aqui uma entrevista histórica do Tele Santana. No Roda Viva. No Roda Muito Viva bem. falando sobre isso. Para esfregar na cara do André Hernan. Não, mas não- Para esfregar na cara do André Hernan. O que fique claro que é uma informação e não uma opinião. Tá. Eu não estou dando essa Não, mas opinião. você pelo menos inspirou. Sim, os Você inspirou a jogadores nossa disseram. vinheta. E por mim nem vai ter o seu rosto E na aquele- vinheta, é só o Tele mesmo.